Fala pessoal, Fabiano Montes aqui com vocês. Primeiro de tudo, um feliz 2023, nossa primeira gravação, né? Desse ano, desse novo ciclo. Então, muita prosperidade, abundância, saúde e paz, coisas novas para todos vocês. É o que nós aqui, eu, Fabiano, nós aqui do One Podcast, desejamos. Especialmente, né? Vocês viram há umas semanas atrás o grande bate-papo que vocês tiveram com a Karine e com a Amanda. E hoje eu trouxe o Cleverson Ribeiro. Esse cara que é um grande empreendedor, já foi empresário, hoje continua empreendendo na sua área, tá bom? Hoje um grande barbeiro em Curitiba, da rede Princess Hair. E eu trouxe ele aqui hoje, tem coisa bastante interessante que ele vai contar para vocês sobre a trajetória dele, que tem tudo a ver com gestão, com empreendedorismo, com liderança, que a gente quer passar para cada um de vocês. E lembrem, ativem o sininho, continuem nos seguindo, quem não segue, siga a gente, que tem conteúdo bacana pro ano inteiro e gente aqui pra caramba pra gente trazer, que vocês vão adorar. Certo, Cleverson? Certinho. E aí, tudo bom? Tudo certo, meu amigo. Cleverson é um amigo, tá, gente? Cleverson é um amigo já de muito tempo, responsável por isso aqui. Você disse que é... Hoje fizemos uma brincadeira lá, né? Não, porque assim, gente, hoje a gente se encontrou, né, lá no Princess Hair pra poder vir pra cá. E aí ele falou, não, vem aqui que eu vou dar um tapa. Assim, comigo é um tapa, né? Porque não tem muito o que fazer, entendeu? Então é um tapa, né? E aí ele tava brincando comigo, até botou um nome. Qual nome você botou? Bom... Não pode falar aqui, não tem problema. A cabecinha de milho, né? Aquela espiguinha de cabeça de milho. Espiguinha de milho, que a gente não tem quase nada, né? Ele é o grande responsável. Eu corto cabelo com o Cleverson já 20 e poucos anos. 22 anos já, cara. 22 anos. E o que é bacana, gente, é que o Cleverson eu conheci ele no momento que ele empreendia. Que você empreendia, né, Cleverson? É isso aí. Então, primeiro, começa falando pro pessoal quem é você, de onde você veio, né? Você cai em Curitiba, começa a empreender, mas como é que começa a sua trajetória nessa área que hoje é uma área que cresce absurdamente? Não sei se é uma das maiores, mas das maiores junto com o mundo pet aí, né? Certo. Fala aí. Fabiano, primeiro, é uma satisfação estar aqui, né? Não por você ser meu amigo, pelo convite também, né? A gente poder estar tendo essa conversa. Legal. Né? E aonde passa várias histórias aqui super interessantes, né? E um pessoal de grande sucesso. Mas assim, quero contar um pouco da minha trajetória, que começa lá nos anos 90, em 1990, eu com 15 anos, através de família, né? Tenho uma família de barbeiros na minha família. Só homens não barbeiros, é isso? Também tem cabeleireiros também dos dois lados, mas a maioria são barbeiros, né? Lida mais com o cabelo masculino. Então, em 1990, eu iniciei meu curso em Minas Gerais, onde eu morava. Eu não nasci em Minas, mas me considero mineiro de coração, porque eu só nasci aqui no Paraná, no norte do Paraná, e fui morar em Minas com 2 meses de idade. Então, até meus 15 para 16 anos, eu ainda estava em Minas, né? Então, através desse convite de família, do incentivo do meu tio e meus pais também me incentivaram a fazer o curso. Em 1990, eu fiz o curso em Contagem. E você falou 1 ano e? 1 ano e meio de curso. E é isso mesmo, não? 1 ano. Não, normalmente, hoje em dia, não é todo esse... Mas quando eu iniciei também, eu fui para a área feminina, né? Eu iniciei um curso completo, não um curso só de barbeiro. Sem saber qual que seria a área que eu iria atuar, que eu iria gostar, né? Como uma faculdade, né? Às vezes você começa e não acaba na tua trajetória vendo que não é aquilo que você quer. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu iniciei o curso, eu fiz um curso completo, feminino, né? Trabalhava com cabelo feminino, corte, pintura, escova. E acabei trabalhando 1 ano só na área feminina e não vi que não era uma coisa que eu gostava, né? Então resolvi me dedicar ao cabelo masculino mesmo. Então fiz o curso lá e em final de 91 para 92 ali, eu vim para Curitiba. Vim trabalhar com meu tio. Aí chegando aqui, ele falou assim, não, precisa ainda dar mais uma lapidada que você... Boa. Né, ele já tem uma experiência de muitos anos, né, na área masculina,
Daí fiquei mais 5 meses numa outra escola aqui em Curitiba, ali hoje não tem mais, mas era ali na Praça Osório, a escola da Linda. E dali que eu fui pro meu primeiro salão após... Não, seu primeiro salão, você foi trabalhar como barbeiro ou teu primeiro salão já você empreendendo? Não, como barbeiro. Como eu barbeiro. iniciei como barbeiro. Tá. Então, eu iniciei ali Isso em que ano foi aqui em Curitiba 92, já? 92. Porra, tem tempo que tá aqui, hein? Tem tempo. Já tá há 30 anos aí, né? Então, iniciei lá no Carrefour Champagnat, né? Aonde o bairro ali, Ecoville, né? Ecoville. Mas não existia Existia naquela Ecoville, época. né? Não, naquela época era Moçungui, Moçungui, né? isso mesmo. Acho que tinha um único prédio, 1 ou 2 prédios ali, então era bem mato ali ainda, né, naquela época, passando, né, o Carrefour ali. E tinha um salão lá dentro, onde eu recebi o convite, né, para ir trabalhar. E acabei ficando pouco tempo lá, em volta de 1 ano e meio. Daí o salão veio a fechar, porque o rapaz não era também da área. Da área. E não... Gestão também. A família dele era, né? E não deu. E eu acabei indo trabalhar, por coincidência, com o pai dele, que já tinha uma barbearia, que era bem tradicional em Curitiba, que ficava ali no calçadão da Rua 15. Tem até hoje, não? Na Galeria Minerva, né? Uma das galerias mais conhecidas de Curitiba. Se você andar pelo calçadão de Curitiba, que é o Salão Lorde. Salão Lorde era um salão bem tradicional na época, um salão só masculino. Aí depois que surgiu o Lady Lorde, que era do filho do Sr. Moacir. Então o Sr. Moacir era o dono do Lorde. O Kirley, interessante. O Kirley, que é dono da rede Lady Lorde, né? Uhum. Né? Que era filho do Sr. Moacir. E eu tive, né, a satisfação de trabalhar com eles daí. E o salão lá no Carrefour era do Júnior, que era irmão do Kirley, e eu trabalhei com eles daí. E daí fiquei mais 3 anos e meio ali no centro, trabalhando nesse salão tradicional. Que para mim foi uma baita experiência, porque ali eu e mais 2 amigos, assim, que eu fiz lá também, que eram mais jovens, né, que estavam iniciando a profissão, a gente trabalhava com mais 4 barbeiros, assim, super tradicionais, né? Onde que para nós nos deu uma bagagem grande para poder tá fazendo a nossa trajetória, né, profissional. Então, daí fiquei 3 anos e meio ali no centro, trabalhando. Pô, não, bacana. E dali, você já foi pro seu? Ou você ainda deu mais uma rodada? Ainda empreendeu no CNPJ alheio para depois ter o seu? É que assim, na nossa profissão, tem muitos barbeiros que às vezes a gente fala pulando de salão em salão, né? Em barbearia em barbearia. Eu não fui isso. Na minha profissão, eu acabei criando raízes, né? Em algum, sei. Então, fiquei 3 anos e meio nesse. Foi quando, daí, eu fiquei sabendo que de um salão novo, né, que estava precisando de profissionais, e fui fazer uma entrevista, né, que na época se chamava Charlotte Hair. E era ali no Juvevê, tudo. Eu estive lá e fiz uma entrevista, fiz um teste, né, e passei no teste e fui contratado, né, e vi como uma nova oportunidade de trabalho para mim, porque eu estava começando, na verdade. E na minha vida tudo foi muito rápido. Eu já tinha filhos também nessa época, né? Então, meu filho já tinha nascido e eu precisava, né, ter renda, ir para algum... Os boletos chegavam, né? Os boletos chegavam. Os boletos chegavam. Eu precisava trabalhar, né, formar uma clientela. Porque aonde eu estava era um salão muito tradicional, onde tinha esses profissionais mais antigos e que não nos davam tanta oportunidade de fazer uma clientela. Imagino. E você falou que ainda tinha você mais os 4 ainda, né? Assim, trabalhava eu e mais 2 novos, assim, na profissão. E mais os outros, E né? mais os outros. Só que, como era por vez, mas nem sempre era justo, né? Acontece muito na nossa profissão também, às vezes de não ser justamente... Entra um cliente novo,
aquele que tá ali há mais tempo, às vezes atende e a gente fica sem atender, né? Mas E ficou o dia inteiro esperando, né? fica o dia inteiro esperando. Então, assim, eu vi quando surgiu essa oportunidade de estar indo lá pro Charlotte na época, como né, para mim um crescimento. Falei, acho que aqui eu vou me dar bem. E não estava errado. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a mudança. Foi um salão, né, que me deu, apesar de também ter ficado pouco tempo, mas logo eu já formei uma clientela. Então, e daí veio aparecendo oportunidades, né? Eu fui aparecendo também o meu trabalho, porque eu fui conhecendo mais pessoas, e com isso me surgiu a oportunidade de ir para um outro salão. Ainda para continuar Como barbeiro. como barbeiro. É assim, né? Eu ajudei na equipe, a gente montou uma equipe, tinha alguns conhecidos que eu já estava atuando, já conhecia, fiz o convite, venham trabalhar com a gente. É um salão inovador que vai num bairro nobre de Curitiba, não sei o quê. Você tirou todos os barbeiros do outro e levou contigo. Isso acontece muito, Isso não é acontece, uma né? coisa, mas não, eu não procuro, né? Vi aquelas pessoas que às vezes não estavam trabalhando, um ou outro, mas da onde eu trabalhava eu não levei Que é o ninguém. que mais tem também, né? Né? Tem muitas pessoas né, que não está contente onde está, você faz um convite. Mas já vamos chegar nesse assunto, porque como eu também fui dono do salão, né? Então eu senti isso na pele, né? Então nesse agora, você... Foi nesse que você virou dono? Então, foi nesse você... que eu virei dono, porque eu estou há 25 anos só nesse salão, onde eu estou. Ou seja... Então, daí eu fui trabalhar nesse salão, né? Ali te propuseram uma sociedade? Não, eu fiquei 1 ano trabalhando, aí eu tive que voltar a fazer cabelo feminino, porque no início os profissionais ainda não estavam dando muito certo. Eu lembro que entrava cabeleireiro, saía cabeleireiro, e como eu sei cortar cabelo feminino, eu só não é que eu não gosto de cortar. Tem alguns serviços do cabelo feminino que eu acho essencial para um profissional fazer, que é cortar o cabelo, escovar o cabelo, né? Então, assim, não é uma coisa que me agrada a fazer a finalização. E que talvez também tem pessoas que têm mais habilidade, mais talento também. Mas tem isso assim, também, pô. Sim. Como o salão ele tinha auxiliares, então naquele primeiro ano eu lembro que até cabelo feminino eu cortava, né, para ajudar, porque o salão estava começando. Então é um salão que era um salão muito bonito na época, isso em 97 daí. Em 97. Ali no bairro Cabral, né? Salão onde eu estou até hoje. Então a localização excelente, o salão tinha pouco comércio, na verdade, né? Eu lembro na época lá, né? Dava para contar nos dedos ali o que tinha em volta de comércio. Então o salão foi uma novidade na época também, região, né? na região. E assim, foi excelente. Mas até que você consegue firmar uma equipe, né? Fazer uma equipe sólida ali para poder... E a pessoa que montou o salão também não viu que não era para ela aquele tipo de negócio, porque, né, você trabalha com... Foi a pessoa que te chamou. Foi a né? pessoa que me chamou, que me fez o convite. Né? Eu cortava o cabelo, corto até hoje o cabelo do marido e dos filhos, e ela montou o salão e me fez o convite e eu fui trabalhar. Então, daí passou 1 ano, ela me chamou, falou, Cleverson, isso aqui não é para mim, né? Não quero mais o salão, não... E o salão, ele foi montado assim, só para entender, ele era um salão onde ela tinha mais 2 amigas, então tinha o salão, que era o principal, e dentro do salão, 2 salas, uma joalheria, né? Que hoje é bem conhecida aí nos shoppings, tudo tem, mas iniciou ali também, naquele ponto. Legal. E tinha uma loja de roupa feminina. Ali dentro. Ali dentro. Né? Como elas eram amigas, elas fizeram... Então era muito bacana. Né? Então tinha uma dona, tinha uma proprietária. Tinha uma proprietária. E aí, você entra de vez quando? Eu entro de vez
ali já em 98, um ano e pouco depois, quando me aparece essa oportunidade de ser dono. Porque ela não conseguia fazer gestão, não é isso? Ela viu que não, assim... Não era o business dela. Exatamente. Isso acontece muito, hein, gente? Acontece demais mesmo. As pessoas, elas entram num negócio... Eu não sei se também isso caiu no colo dela. Isso acontece muito com as pessoas, né? Querem investir em alguma coisa e vão embora. E acaba ficando refém e acaba vendo também que não faz parte do seu business. Né? Talvez tenha acontecido isso com ela e ela te propôs alguma coisa. Exatamente, E daí, quando vem o convite, eu fico surpreso, né? Ela me faz o convite de dar continuidade ao salão. Com ou sem ela? Sem ela. Né? 100% seu. 100%. E aí ela falou assim, Cleverson, eu vou vender o salão, mas gostaria que fosse para você. E assim, Como é que foram essas noites sem dormir? Foi, pelo menos uma noite foi sem dormir, 100%. Né? Aquela noite onde a gente conversou... E você nunca tinha empreendido no seu CNPJ, né? Não tinha... E ali você teve a oportunidade, a primeira oportunidade de você fazer isso. Tanto porque eu tinha 21 anos, 21 para 22 anos, então... E passava pela sua cabeça já ser esse empreendedor? Com essa idade, você não esperava isso? Não, sinceramente eu não esperava. E não passava pela sua mente também? Você tinha vontade? Eu tinha vontade de ter o meu salão, mas não imaginaria que fosse tão rápido e um salão daquele porte, né? Que era um salão grande. E aí, você foi ou não foi? Mas assim... Nesse momento você foi ou você não foi? Você não recuou? Não, eu fui. Porque assim, eu tinha recentemente perdido meu pai também. Então assim, você vê tudo muito rápido. E as coisas foram acontecendo. E nesse período, eu já tinha... A minha irmã também chegou... teve um período que ela foi cabeleireira. Até hoje ela é. Mas ela tá trabalhando numa outra área, atendimento a domicílio, com crianças especiais, assim, um outro trabalho muito bacana. Legal. E ela trabalhava comigo nessa época também. Então, nessa noite, eu falei, vou ter que ir lá e conversar com a minha irmã. Eu tive uma ideia, né? Achando que poderia dar certo, de trazer minha família, como eu tinha perdido meu pai, e... A família para te ajudar. Para me ajudar no salão, porque a minha irmã, né, nós trabalhamos com meu pai desde muito cedo. A minha irmã desde os 9 anos, eu comecei com 11, meu pai tinha comércio no interior. A gente chama de armazém, né? Então a minha irmã sempre lidou com conta, o financeiro lá com meu pai. E quando ela veio para Curitiba, ela fez uma faculdade de matemática financeira. Então eu vi que ela poderia atuar na área financeira ali no salão. Legal, né? legal. E daí eu pensei, a minha ideia era sensacional, né? Eu falei, oportunidade. Tá aí, né? Eu vou ver o que eu posso, né? Vou falar o nome da Valéria, que me deu essa oportunidade de ter o salão. Quando ela me fez o convite, ela falou, vê o que você quer fazer. Você pensa e a gente senta e vê se dá negócio. Eu falei, Valéria, eu não tenho condições, eu não tenho nada. Tô sendo super sincero com você e... Ela falou que eu quero me livrar desse negócio aqui. Clércio, você vê o que você quer fazer, a gente senta e conversa. Aí foi a ideia onde eu tive, né, de fazer o convite para minha irmã. Conversei com ela, falei, Kátia, olha o que eu pensei. Vamos ver se a gente, né, sentei. A gente leva a nossa mãe para cuidar da área da copa, né? Do salão, ver fazer o atendimento, um cafezinho, né? Você vai cuidar da parte financeira do salão, né? E eu vou cuidar da área que eu mais conheço, que é profissionais. Apesar de eu ser... Além de você ser um barbeiro, você ia montar e cuidar do time. Eu vou montar a equipe, exatamente. Né? Vou trazer profissionais bons, vou já fazer tinha essa expertise, tinha feito isso antes, né? Sim. E é para dar certo, né? E a gente precisa disso agora, né? Unir nossa família, porque não tem nosso pai, e eu vi como, né, essa oportunidade. Você está falando para dar certo demais, por quê? Deu ou não deu? Não deu. Não deu. Gente, assim, ó, eu não conheço a história, tá? É sério. Eu tô aqui de hiper curioso agora. De primeiro momento não deu. Por que não deu?
Não deu porque eu acho que talvez o negócio em família, ele não... No meu caso, eu também... Eu imaginei isso. É. E já vem o primeiro aprendizado, né? O aprendizado. Ter muito cuidado com o negócio familiar, né? Daí quando envolve família, né? Não... Mas assim, aí não deu certo, passou 2 anos ali do meu acerto com a proprietária, né? Que daí eu fiz um acerto com ela, a gente acertou. Primeiramente eu arrendei o salão, eu não comprei, né? Porque eu não tinha. E aí você ficou pra E ela, daí né? eu fiquei pagando ela. Fiquei, Aham. né, mais um tempo lá e graças a Deus deu tudo certo. Mas daí, então assim, a primeira experiência foi com a minha família, né? A minha irmã como sócia ali para mim. Aí não deu certo. Aí tive que arrumar um outro sócio, porque daí eu precisava de investimento no Você salão. tem uma irmã só? Tenho 2 irmãs. E trouxe toda a família. A minha irmã mais nova na época era bem novinha, tinha 12 anos, daí auxiliava a gente, lavava cabelo, essas coisas assim. E daí tive que arrumar um outro sócio, porque eu precisava de investir no salão. Investimento, sim. E precisava de um parceiro que, né? Que para salão faz diferença, né? Investimento, né? Daí onde eu arrumei na época o Ulisses, né, meu sócio, um cara muito bacana, tudo. E realmente ele era um empreendedor, assim. Ele só não tinha investimento em salão. Na época até ele já tinha investimento em um salão menor. Só que ele tinha outros investimentos Ele já tinha essa é, capacidade de... sim. Então a administração ficou com ele, né? E eu participava também, mas ele cuidava da parte financeira, tudo. Só que o conhecimento profissional ele não tinha. E eu comecei a ter problemas em montar a equipe, porque o pessoal via que ele queria, né, tratar um pouco o negócio que ele tinha outros negócios como se fosse A mesma coisa, a né? mesma coisa, e não era diferente, porque, né, é um profissional autônomo, né? Então, Ali mais do que nunca se prova a necessidade de uma gestão humanizada, né? exatamente. E que eu te conheço, sei que você realmente faz demais isso, né? É. Mas se não fizer, perde a mão, né? Perde a mão, exatamente. E aí foi aonde também não deu mais certo. 1 ano, né, com esse sócio também não deu Foi só certo. um ano? Foi só 1 ano com Isso ele. foi quando? 2001, 2002, por aí? 2003? Deixa eu... 90... por aí. 2003. Que foi quando a gente se conheceu, né? Exatamente. Eu cheguei em Curitiba em 2001, já comecei a cortar contigo, naquela época eu tinha cabelo. Você tinha mais trabalho, hoje não tem nenhum, né? Seu picareta. Tô achando que hoje tá dando mais trabalho, hein, Fabiano? É verdade, hoje dá mais trabalho. Tô tendo que procurar esse cabelo aí. Cabeça de milho, olha como eu sou tratado. E aí eu lembro que você num período começou a realmente ter uma cisão ali, né? Sim. Com essa sociedade também. Também. Daí, né, chegamos num acordo também, eu propus a ele a comprar a minha parte, ele falou que não, que eu que era do ramo, né, ele falou, não, Cleves, acho que quem tem que dar, você compra a minha parte. Eu falei assim, olha, eu não vou comprar a tua parte, porque hoje eu não posso comprar a tua parte, mas eu vou tentar achar algum empreendedor de volta, algum investidor que queira investir. Aí foi onde eu tive o meu terceiro sócio. Ah, você ainda teve um terceiro sócio depois dele? Tive um terceiro sócio. Mas esse foi o melhor sócio que eu tive, né? Ele é um compadre meu, né? E na época eu conversei com ele e falei, Cleves, eu tenho um dinheiro para investir, vamos sentar e ver. Então ele foi e deu certo, acabou dando certo na época. E também ele é de um outro segmento, uma outra área, nada a ver com salão de beleza. E foi quando ele veio, entrou na sociedade comigo e ficou ali, tentou entender um pouco, né, o dia a dia de salão de beleza, os profissionais. Chegou 2 meses e ele falou para mim, cara, 2, 3 meses, cara, não é para mim. Eu falo tanto isso, assim, ó, muita gente tem dinheiro, muita gente quer investir, muita gente quer fazer esse dinheiro rodar. Cara, até uma pergunta minha a você. Você não acha de fato muito importante esse investidor ter algum conhecimento da área que ele vai investir? Ou basta entregar na mão de alguém que conheça essa área e toma o dinheiro, vambora, eu quero ter retorno e é assim que funciona?
Eu acho assim, né, Fabiano? Nessa sua área especificamente? É, Porque é complicada, né? tem Fazer muito. gestão de pessoas na tua área não é muito simples. Mas uma gestão bem feita Funciona. funciona, né? Exatamente, funciona, né? Eu acho que uma gestão bem feita, né? Acho que tem tudo para dar certo. Mas você no caminho teve alguns problemas com pessoas também, com gestão, não teve ou não? Sim. Porque todo mundo tem. Isso também foi uma dificuldade grande, que todo salão tem. Mas assim, daí nesse momento esse sócio veio e também falou, Cleverson, né, não é para mim, você tem condições de ficar sozinho. E daí conversamos e ele falou assim, olha, eu investi, né? Você vê o que é melhor para você. A hora que você falar assim, Cleverson, eu arrumei um outro investidor, o meu sócio, né? Eu arrumei um outro investidor, eu saio. Ele falou para mim, né, que ele saía. Então me deixou bem à vontade. À vontade, né? Então foi um sócio que ficou 3 anos comigo, mas foi o melhor sócio. Por quê? Aí eu tive que me desdobrar. Ali você teve que correr atrás. Ali você teve que aprender na marra. Aí eu fiquei sozinho. Não é isso? Na marra, né? Porque você tinha supostamente o investimento, né? Sim. Contigo, mas você também se viu sozinho. Então, assim, eu já começava com uma despesa muito alta, né? Ali eu já tinha, acho que já terminado de pagar o salão, mas né, tinha um investimento bem alto que já iniciava ali, né? O imóvel era alugado, né? Então ali, a partir dali eu comecei a ter que me desdobrar e tive pessoas que trabalhou comigo, né? Que me deu todo o suporte ali também para mim poder trabalhar, que além de ser... Você era o principal barbeiro. Sim. Né? Você tinha outros também, né? Sim, tinha mas você era o principal. Além do principal, nesse exato momento, você ficou também com toda a administração. Exatamente. Né? E muita gente faz assim, né? No seu negócio, né? Faz assim, ou porque a pessoa centraliza demais e não confia, mas na grande maioria das vezes não tem condição de fazer diferente. Não sei se foi assim contigo. A falta da condição de ter alguém que lhe ajudasse em fazer a administração fez você ter que abraçar tudo. Exatamente. É isso ou não é? É isso mesmo. Então, a partir desse momento, né, eu coloquei pessoas para me ajudar a gerenciar o dia a dia do salão. E eu trabalhando também, né, atendendo meus clientes, tudo. Só que isso chega a um ponto que, né, você vê que não consegue fazer. Não vai, né? Não vai. Então, foi o que aconteceu comigo. Você tem que estar muito de fora, você tem que ter a visão para investir, visão de crescimento. E você, muito ali dentro, não consegue fazer isso. Mas eu consegui deixar o salão em ordem, deixei o salão... Você prosperou ali dentro. Sim, exatamente. Legal. E daí, né, essa questão de equipe, né? Passei por toda essa fase de montar uma equipe, daqui a pouco... E perder a equipe. Porque abre um salão na esquina e você tem que... Isso acontece bastante, né? Bastante. E aí vem com uma proposta 10% maior, o pessoal já vaza, né? Deve acontecer mais isso, né? Daí você tem que... Refazer de novo todo mundo, né, cara? Todo mundo, trazer profissionais de volta. Tem um turnover altíssimo o setor, não tenha dúvida. Então é um desgaste assim. E você lembra que eu conheci um pouco do setor esse ano passado, né? Sim. Lembra que você foi comigo lá pro Rio de Janeiro, que a gente realizou um evento lá no Rio. Quase 600 pessoas, né? Exatamente. Todos barbeiros, entendeu? E acho que todos ali empreendedores. Você imagina? Quase 600 barbeiros empreendedores, donos do seu negócio, né? Exatamente. E eu vi que não é fácil. Não é fácil. E aí, como é que foi? A partir daí, chegou um ponto que o salão também precisava de investimento, né? Não pode parar, né? O bairro também ali começou a crescer. E é um bairro, e o pessoal não conhece, é um bairro em Curitiba que realmente é com um perfil, com um nível maior, né? E ali, se não investir, se não tornar, e está sempre retornando um salão ali, ou reconstruindo ele para manter um nível, não vai, né? Naquele bairro não vai, né? Não vai. E foi o que aconteceu. Chegou um ponto que eu já tinha passado por vários tipos de dificuldade ali, né? No começo, mas chegou um ponto que estava estabilizado e eu falei, agora é hora de fazer alguma coisa, precisamos crescer. Né? E eu preciso
de um investidor que venha comigo, né? Que venha somar agora, né? Que queira investir. Aí foi onde, conversa aqui, conversa ali, né? Na nossa área, os representantes, tudo. Comecei e muita gente me procurou, muitos salões de Curitiba na época. Assim, alguns salões, né? Tive conversa com o Torriton na época, que não deu certo. O Lady Lord na época também. E... Você foi procurando essas pessoas? Alguns eu procurei e outros vieram me procurar. Ou seja, e o que é bacana é a importância da rede de relacionamentos. Sim. A importância dos clientes, né, cara, dos bons clientes. Então, o que aconteceu contigo é que você chegou até alguém por causa do seu networking. E como é importante você saber se relacionar no dia a dia. Você conseguiu por esse motivo, né? Exatamente. Eu consegui. E aí, onde veio essa oportunidade de voltar para de ter a parceria com o salão que eu tinha trabalhado anteriormente, que era o Charlotte, né? Uhum. Que o Princess Hair, ele é uma sucessão do Charlotte Hair. Não sabia. O início era Charlotte Hair, né? Depois a Mônica teve uma separação dos salões e os salões dela virou o Princess Hair. Que é hoje o Princess Hair. Que é o Princess Hair. Como ela já me conhecia... Que é um dos maiores nomes de Curitiba, né? Até hoje continua sendo, né? É um dos grandes salões de Curitiba, né? E daí, como ficou mais fácil, porque a gente já se conhecia, né? E não foi assim. Demorou um tempo a gente fazer os nossos acertos ali, mas acabou nossa parceria se concretizando, né? Ali em 2007. Então, assim, eu entrei no salão em 97, entrei como barbeiro, fui proprietário, né? Tive meus sócios e depois voltei a voltar a parceria com a Mônica, né? Que é a dona do Princess. Você ainda foram sócios, né? Em 2007, né? Em 2007. E aí depois você resolveu... Aí eu vendi a parte do meu sócio. Inicialmente eu vendi a parte do meu sócio, né? Daí ele vendeu a parte dele, só que daí nas nossas conversas sobre investimento, tudo, eu achei mais viável, porque eu estava muito cansado, sabe, esses 10 anos que eu tinha passado ali, eu estava cansado de assim, vou dizer, a correria, né, que foi de sócios. A sua paixão é a barbearia. Aí eu falei, agora eu preciso... Nunca foi a gestão, né, Cleverson? A gestão veio para mim, né? Caiu no teu colo. Caiu no meu colo. Caiu no teu colo. Como cai no colo de muita gente. Eu falei, agora... Aí eu pensei, eu quero me dedicar aos meus clientes, entendeu? Eu quero me dedicar... Foi onde eu resolvi também vender a minha parte para Mônica, né? Que era a proprietária. Aí você voltou a ser o barbeiro, deu esse passo, que é um passo atrás, mas você... E eu lembro desse momento, que aí você se tornou o principal barbeiro do salão, né? Sim. E como é importante ter uma clientela fiel a gente, né? E essa clientela, claro que só fizeram esse negócio contigo porque viram em você o baita potencial com os seus clientes, né? Uma das coisas da nossa negociação, né? Quando eu vendi a minha parte, que a Mônica falou, olha, Cleverson, a gente acerta, mas eu gostaria que eu só acerto se você ficar comigo, trabalhando. É claro, mal. Né? Eu falei assim, não tá tem ótimo, problema, né? algum, né? Vamos negociar, eu fico, eu também preciso de um local para mim trabalhar, né? Se eu sair daqui... Isso em 2007. Eu vou ter que ir para um outro salão, mas eu prefiro estar aqui. E lá se vão quase 16 anos. 16 anos que eu vendi, né? Você vendeu. Mas eu já estou há 25 anos ali. 25 anos ali. E depois que você entregou a sua parte e continua ali como barbeiro, já são mais 16 anos. Esse ano vai fazer 16 anos. E aí vem uma pergunta, e que todo mundo entenda essa jornada, que é uma jornada, né? Uma jornada de alguém que primeiro estuda, aprende, se capacita, né? Se qualifica,
e vai se capacitando no caminho, depois empreende no CNPJ do outro, num outro CNPJ, num outro CNPJ, Certo. e assim vai se cada vez mais ganhando experiência, e é assim que tem que ser, porque essas porradas a gente vai aprendendo, justamente nesse momento que a gente vai vendo as coisas acontecendo, né? Exatamente. E você viu muita coisa. E aí você resolveu empreender, e aí a pessoa resolve empreender, porque primeiro ama o que faz, né, cara? E você ama o que você faz, né, cara? Sim, sim. Eu vejo quanto que você faz bem. E você é um cara mesmo muito conhecido em Curitiba, conhecido pelo que você faz, tem tua clientela de muitos anos, né? De muitos anos. É. São 30 anos, né? Eu tô na 30 profissão anos, há né, 30 cara? anos. E eu sou um cara meio chato, tá, gente? Então, se eu tô com esse cara aqui é porque ele é bom de verdade. E aí você dá um passo atrás para continuar numa jornada mantendo e se dedicando ao que você realmente ama. Eu falo muito sobre isso, Cleverson. A gente precisa sempre continuar numa jornada em algo que a gente ama. Exatamente. Né? Ah, Fabiano, mas eu sou apaixonado. Apaixonado é importante, mas apaixonado vai ter a página 2. Você teve a sua paixão, depois decidiu que é amor de verdade e, inclusive, passou pela dor, porque é uma dor entregar também. Concorda? Exatamente. É uma dor entregar, né? Porque deve dar uma sensação ali, talvez, porra, será que é uma derrota ou aquilo se não é? Deve passar isso na cabeça de muita gente quando dá um passo atrás. Já aconteceu isso algumas vezes na minha vida. Estou falando por mim, inclusive, né? E aí você cai realmente e hoje, como eu falo, né, você cai para cima. Porque você hoje já está há 16 anos realizando, e eu sei que você está bem, eu sei que você tem muitos clientes, você trabalha pra caramba, né? A gente não consegue, cara, quase vaga com o Cleverson, agenda cheia. E aí, chega num momento interessante, pessoal, a gente até colocou isso na chamada, Cleverson agora no mundo aí O Cleverson já cortou o cabelo de muitas celebridades em Curitiba, tá? Celebridades, famosos e tudo mais. Políticos, advogados. E aí você é chamado, né? Claro, você é chamado porque você é muito fera no que você faz. Você é chamado para cortar cabelo de um pessoal especial aí, né? Diz pra gente, por favor. Vou contar um pouquinho dessa história. Conta que é importante. Não, daí eu queria só fazer um complemento a respeito da minha profissão, assim. E com tudo isso, né, nesse período aí de salão, e ainda tinha que fazer os cursos, né? Boa. Né? Então fiz bastante curso na minha área. Continuar se capacitando, perfeito. Capacitando. Cara. E um detalhezinho que há uns anos atrás tinha muita competição de cabelo. Hoje ainda tem, né? Ah, boa. Então, antes de chegar no assunto do surpresa... O pessoal que lava carro, pessoal, Daí, em 2002, eu tive a oportunidade de participar, né? Eu já tinha participado antes, inclusive até com cabelo feminino, levei minha mãe, cortei o cabelo dela. A gente participava em São Paulo do Campeonato Brasileiro de corte, penteado, né? E eu, né, participava do masculino. E em 2002, então, tive a oportunidade de ser campeão brasileiro naquela categoria que eu participei. Sensacional. Então, para mim também Em São Paulo, né? Foi em São Paulo, no Ibirapuera. Ou no seja, ginásio do Ibirapuera. Você foi o maior barbeiro, né? Do Brasil. Na época, né? Tinha várias Premiado, categorias, né? Livre, né? Cabelo com... E o seu foi qual? Com desenho, com... O meu foi corte livre. Show. Tinha corte tradicional, tinha cabelo pintado com desenho, né? Essa área eu não participava, mas o meu foi um corte livre, onde eu participei e ganhei em 2002. Então, para mim também foi muito bom na minha e isso te credenciou, né? Também, né? Sim. Isso te credenciou também, você Eu sempre fui um cara muito discreto, eu nunca gostei de chegar, colocar em cima do balcão, meu troféu, essas coisas. Mas assim, com o meu cliente, eu sempre falava e falo até hoje, né? Que você tem que ser o melhor para o teu cliente. Então, para mim, eu não sou muito de ficar divulgando, falando, mas assim, quando o cara senta na cadeira, né? Eu procuro ser o melhor para ele, né? Perfeito, fazer o melhor cabelo, que ele goste, que ele volte. Então, a minha profissão, graças a Deus, eu sou muito grato e cheguei onde cheguei, né? Perfeito. E vamos lá, vamos falar um pouco da experiência. E aí, como é que veio esse convite aí inusitado para você
cortar o cabelo do pessoal que estava um pouquinho recluso ali Da Lava Jato. na Polícia Federal aqui em Curitiba, tá, gente? Na Lava Jato. Cleves cortou o cabelo do pessoal que ficou preso ali em Curitiba, aqui em Curitiba, na Lava Jato. Veio através, né, de um cliente que é advogado. Olha a rede de relacionamento, sabendo disso? Exatamente. Super importante. É importante demais, pô. Ele me liga um dia, meu amigo Cleverson. Ih, começou com meu amigo Cleverson, vem bucha. Vem pepino. Tem um convite para te fazer. E como ele, o doutor Rodrigo, ele é advogado, né, do pessoal da Lava Jato ali, da Odebrecht, e me fez esse convite para estar indo até a Polícia Federal atender o pessoal que estava aí. E acabou dando certo. Tive essa experiência, foi Foi algumas vezes lá, né? Fui. Assim, eles ficaram aí um período, né? Também não era todo mês, né? Você ia num dia e fazia barba, cabelo e bigode? Como é que é todo mundo? Eu tinha 2 horas, que era o horário... 2 horas para todo mundo? Para todo mundo. Quantas pessoas mais ou menos você fazia? Eu chegava a fazer 5, 6. É mesmo? Então, assim, eu tirava, era normalmente numa quarta-feira, das 2 às 4 horas. Então, eu ia lá e pegava... E você é dentro do... Não sei se é carceragem, qual é o nome que era lá, dentro né? da carceragem. Você é lá dentro, né? Dentro da carceragem, aí tinha eu cortava dentro do banheiro. Uau. Dentro do banheiro. Arrumaram uma cadeira, eles vinham de um em um, né? E ali eu cortava o cabelo deles. Mas assim, super tranquilo. Batia o papo? Batiam papo, conversavam. Né? Não aquele assunto dali, mas... Não falaram de dinheiro na cueca? Não. Então... Cara... Falava que eu era mineiro, né? Me considerava mineiro. Daí tinha uns mineiros lá. Experiência, então, né, cara? Eu conheci todo esse pessoal aí. Experiência de cortar. E primeiro, parabéns porque você foi chamado pelo que você é. Né? Pela sua experiência, enfim, pelo excelente profissional que você é. E uma pergunta que eu não te fiz ainda, até hoje. Você cortou o cabelo do Lula, não? Não. Assim, o convite veio... Do advogado. Do advogado. Porque, como eu já tinha feito o cadastro na Polícia Federal, quando o Lula chegou, eles pediram, né, que ele precisava de um barbeiro, tudo. E daí a própria Polícia Federal lá, o pessoal entrou em contato com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, eu lembro que foi o senhor que trouxe aqui o barbeiro. Lula tá barbudo aqui, tem que trazer alguém. E como já tem o cadastro aqui do profissional, ficaria mais fácil se fosse ele. Teria como estar fazendo o convite para ele vir. E daí me liga o doutor Rodrigo. Cleverson, tenho mais uma missão aí para você, não sei, mas fica super à vontade, né? Você não... e naquele momento eu senti que eu não estava preparado para ir lá cortar o cabelo do Lula. Calma aí. O que é não estar preparado? Bateu quem em você? Bateu que tipo de sentimento? Bateu algum receio? Bateu algum medo? Bateu alguma coisa com relação à figura dele? O que é estar preparado? Eu acho que foi um pouco de receio. Receio, né? Receio. De estar indo lá, atender o Lula, né? Profissionalmente, acho que não mudaria nada, né? Assim, eu teria que ir lá e fazer meu trabalho. Mas eu, assim, no primeiro momento, eu achei que eu não era para você. Não era para mim. Eu não iria me sentir bem. Olha isso, cara. Talvez muitos gostariam, né, de estar indo lá atender. E isso foi essa sua reação foi naquele momento e depois você de repente se arrependeu ou não? Você achava que você tinha que ter cortado o cabelo do Lula? Na hora foi mais uma atitude sua de responder entre sim ou não, que o advogado quer a resposta, né? Sim. E aí, porque o cara tá barbudo aqui, porra, né? Depois, tá cabeludo. Depois eu até pensei, falei, acho que eu poderia ter falado para ele que eu iria. Tomar umas cachaça lá, hein? Tomar uma cachaçinha com o Lula. Mas daí passou. Cara, legal. Mas daí depois, né, vinha saber que teve um outro
colega de profissão que teve Foi lá, lá né? e fez. É. Alguém tinha que fazer, né? O Tá aqui, advogado de fora, dele lá deve tá ter aqui? arrumado. Tá aqui mesmo. Ele era de Colombo. Pelo que eu sei, eu não conheço ele pessoalmente, mas é um colega de Colombo que teve lá. Isso você manteve em sigilo, né? Sim. Você não comentava isso com ninguém, né? Não, todas as Mas vezes foi um que eu pedido, fui isso lá... foi um pedido feito a você, mantém isso em sigilo, por causa da mídia e tudo mais, ou você que Exatamente. resolveu manter em sigilo? Não, foi... O advogado falou... Eu sei que você é low profile mesmo, assim, né? Mas o advogado pediu pra você manter sigilo. Ele achou melhor não ficar Expondo, falando, né? expondo. Porque aí pega um que a dia lá, gente né? tava- Cleverson vai. Quando o Cleverson vai, né? Vai É. todo mundo atrás, né? Exatamente. Então, foi tudo bem sigiloso. Porra, Mas uma baita experiência, assim, muito... Né, essa oportunidade que o Dr. Rodrigo me deu aí de ter ido lá, né? E Isso aí, não importa de quem é, né, cara? não importa, né? O importante é trabalhar, o importante é ser reconhecido, né? E pra você teve esse sentimento Entrou de... pro meu currículo, né? Mas é currículo ou não é? É, Então você tem o prêmio né, na sua área lá de melhor barbeiro do Brasil. Você tem o prêmio do cara, é um prêmio, né, pô? Cortou o cabelo do pessoal da Lava Jato aqui em Curitiba. Quantas pessoas gostariam de estar ali? E é de fato um prêmio, né? Porque é um reconhecimento. Ninguém vai chamar qualquer pessoa para poder fazer isso, né? Ainda mais de caras ali milionários, pô, imagina, na mão de quem já passaram, né? Não estando ali. E aí vem o cara, quem é esse cara, né? E deu certo, né? Ninguém reclamou, né? Não. Nem podia reclamar, né? Você tem o WhatsApp deles, não? Não tem, não? Não tem. Dá um Não zap tem, aqui, ó. Tem WhatsApp de ninguém lá. Cara, que jornada suas. Eu sabia parte dessa jornada e eu queria que o pessoal visse isso. O pessoal visse a jornada de um empreendedor de um setor que hoje cresce muito, né, Cleverson? Cresce muito. Hoje cresce demais. Você ainda tem vontade de empreender no seu CNPJ hoje? Rola isso ou para você acha que passou? Né? E aonde entra nesse momento para você a zona de conforto no que você está fazendo? Você já está hoje está 16 anos, bem, eu sei que você está bem, né, cara? Você, graças a Deus, deu certo depois dessa jornada inteira, mas você ainda tem essa vontade de se movimentar, de entrar de novo nessa zona de desconforto e empreender de novo? Hoje, sinceramente, não. Não. Tá bom assim? Porque eu tô Time que ganha não mexe, é isso? eu tô bem estabilizado, né? Tô com a minha clientela. Não, porque a clientela, claro, se eu abrir um novo negócio, eu consigo, né? Normalmente o cliente, ele A gente tem acompanha. que estar estabilizado, né, gente? Mas R$5.000 o corte. Entendeu? E quantos cabelos por dia, Cleverson? 25 cortes por dia. Quem dera eu, hein? Mas que bom. Mas assim, não, hoje acho que não possa acontecer, né, Fabiano? A gente pode, mas no momento não. É bom não estar fechado, né? A gente sabe o que a gente quer. Mas é interessante essa pergunta porque a gente tem que saber mesmo o que a gente quer pra gente, né? Sim. E você quer continuar dando certo. Porque empreender é você realmente apostar no escuro, né, cara? Sim. E apostar sem entender o que vai acontecer. Por mais que você, hoje, você saiba que você está muito mais experimentado, experiente, né? E talvez tenha uma oportunidade muito maior de dar certo, cara, o mundo empreendedor é um mundo que ninguém sabe o que vai acontecer. Porque aí pega e vem uma pandemia. Você imagina? Como é que você faz? Para você, né, numa pandemia, muito mais tranquilo nesse momento que você está do que se você tivesse como empreendedor da sua, né? Exatamente. Concorda? O fato de ser um empreendedor não quer dizer que é sinal de sucesso, né, Fabiano? Não. E o pessoal vê essa coisa do glamouroso, você né, cara? Você pode ser um profissional na tua área com muito sucesso, sem ser empreendedor. É exatamente isso. E aí, de novo, e você vê que eu estou falando sempre contigo, como sempre continuando sendo um Cleverson empreendedor. Porque você empreendeu no outro CNPJ, aprendeu, empreendeu no seu, por vontade própria, resolveu entregar porque você queria continuar se dedicando ao que você ama mesmo, que é barbearia. Foi o que eu fiz. Você não é um cara da administração e da gestão. E tá tudo certo, entendeu?
Concorda comigo? É. Tem gente que quer ficar dando murro em ponta de faca, porra. Fala, não. Tem uma coisa que a gente chama, não sei se você conhece isso, tá? Que é chama-se a falácia do custo ou do tempo irrecuperável. Então as pessoas, elas acabam não querendo voltar atrás. O que você fez foi uma puta atitude de coragem. As pessoas, a grande maioria não tem. Porra, porque eu investi tanto tempo na minha vida, investi dinheiro, olha isso aqui, e bababá. Então não posso desistir, não posso dar esse passo atrás. É muito pelo contrário. É justamente no momento que você decide que a sua jornada tem que ser indo para a esquerda ou para a direita, mas não indo mais reto, que você tem que tomar decisão. Sim. E tem gente que liga o automático e vai, e vai, e vai. Quando você vê, cara, que porra de vida medíocre a gente tem. Exatamente. E o que acontecia muito era o seguinte, quando eu era o proprietário do salão, eu não conseguia atender uma agenda tão cheia como eu tenho hoje. Impossível, né? E eu lembro disso. Eu tinha que me dedicar também a outras... Você tinha que dedicar a administração, uma gestão, salão, é isso aí. Exatamente. Então, eu dedicava um pouco desse tempo à gestão do salão. Uhum. E os meus clientes foram ficando meio de lado. Então, seja, é a faca de dois legumes, né? É isso aí. Não. E você precisa daqueles clientes, cara. Ao mesmo tempo, você não consegue não era atender... Uma coisa, nem era outra, você né? não consegue atender com a excelência que você atende, que você não consegue atender. Aí como é que fica? Perde o cliente, você perde duplamente, né? Hoje não, né? Hoje você tá ali na brisa, né, cara? Hoje, ali... Aí foi o que eu fiz. Falei, agora eu vou me dedicar exclusivamente ao meu público, ao meu cliente, né? Poder dar um atendimento melhor, poder ter uma agenda mais disponível para o cliente. E os seus clientes são todos antigos, né, cara? Você conseguiu manter a galera antigos, toda, né, cara? Bastante clientes antigos, né? Então, o meu espaço é muito, né, agradável. O espaço é agradável. Então, tudo isso também favorece, né, a você a ter um relacionamento bom com o teu cliente, tudo. E só tem que agradecer. Pô, que show, cara. Que show. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente finalizar. 2 perguntas. Quais são suas paixões hoje? Eu falo hoje que paixão, eu falei, né? Paixão é um negócio que dura, cientificamente, paixão dura de 6 a 2 anos, tá? 6 meses a 2 anos. É sério, se não é mesmo para ser, não é mais paixão, se não vira amor. Quais são suas paixões hoje? Profissionalmente, você fala? Vou manter o pô, né, meu? Fala aí. Eu tenho 2 filhos, né? Minhas paixões hoje são meus filhos. E continuam sendo, né, cara? São meus filhos. Isso aí já virou amor desde sempre, né? Desde sempre. Sempre foi amor, né? Então, assim... E, gente, os 2 filhos do Clever, esse cara aqui é um cara batalhador pra caramba. São 2 filhos que estudam medicina. A gente sabe que no nosso país, estudar medicina é uma cacetada na cabeça. Parabéns, tá, cara? Obrigado. Que é um cara... Tenho essa missão ainda. É o cara que tem um propósito de vida tão sensacional ainda, que consegue... oferecer para os filhos, então, o que deve ser, eu falo deve ser porque eu não os conheço, deve ser o sonho deles, né? Os 2 serem médicos, né? E no Brasil não é fácil. Sim. Mas a paixão pela minha profissão, né? Sempre, né, a gente tem cara? que ter paixão por aquilo que a gente faz, né? Se dedicar, né? E acho que é isso, Fabiano. E se você descobre... ou quando você descobrir, eu sempre falo que se a gente tem a oportunidade de ter essa chance de saber, né? Eu estava até hoje, eu vim, hoje eu tive um dia, pessoal, Clever, hoje eu tive um dia ruim. Sabe aquele dia que vem notícia ruim desde cedo? Aí vem aí você fala assim, puta, esse dia vai ser foda, né, cara? Aí vem a segunda, e vem a terceira. E a gente recebe a primeira, fala, não, calma aí que a gente vai virar esse jogo hoje, né? Hoje foi um dia que só veio porrada. Mas aí quando a gente sabe que a gente, porra, caramba, o que a gente faz, enfim, e a gente vai comparando a nossa vida com as notícias que a gente vê por aí eu parei num momentinho ali, liguei a TV e eu vi a morte do Roberto Dinamite, vi a família chorando, vi o desespero das pessoas, né, cara? Como a nossa vida é assim, né? Blau. Se você tivesse... É um exercício que eu faço para mim, tá? Se você tivesse a oportunidade de saber que você tem X tempo de vida, não sei, dias, semanas, mês, o
que você faria? Pergunta. Isso aí, meu irmão. É. Porque essa vida merece ser vivida, né? Ser Até então, a maioria sobrevive. E eu fico muito puto da vida quando eu vejo pessoas sobrevivendo, as pessoas refém dos seus ditos e malditos problemas. Falo que é maldito porque 90% deles nunca vão acontecer. E quanto tempo se perde? Sabe? Você pensa nisso? Você é um cara... que eu vejo que você é um cara... Penso. Cara, que tem que estar bem, né, cara? Por mais que esteja ruim, e eu sei que você tem momentos que você não está bem, você tem que estar bem porque você atende pessoas, certo? Você dá diretamente com pessoas ali o dia inteiro, né? Com a tesoura na mão. Né? Uma tesoura, imagina ali, cara. Você pega uma ali, não está bem, imagina, vai na carótida. Diz aí, você, nessa sua estabilidade emocional, o que você faria se soubesse, se tivesse notícia? Pô, Cleves, você tem aí tanto tempo de vida aí, cara, aproveita. O que você vai fazer? Eu vou citar, eu passei por um momento difícil também, né, na minha profissão. Eu tô com 47 anos. Quando eu completei 40 anos em agosto, em setembro eu tive um AVC. Verdade, cara. Tive um AVC trabalhando, Aham. né? Aí vinha saber que era né, fui internado tudo, vinha saber que era uma doença já de nascença ali, que eu tive que operar o coração, tudo, mas graças a Deus aquilo foi né, uma experiência assim de vida, né, não muito agradável, mas uma coisa que faz a gente refletir muito, né, sobre o amanhã, se você vai estar aqui ou não. E agora recentemente perdi um colega de 44 anos, agora dia 30. Jura? Da profissão também, do nada. Então, assim, a nossa vida é muito A gente não sabe quando, previsível, né, Fabiano? A gente tem que viver mesmo realmente o dia a dia. Eu acho assim, se... Te vem a notícia, cara, aproveita que teus dias estão contados. Você vai aproveitar o quê? Com quem? Hoje, é igual você citou meus filhos aí em relação à faculdade, essas coisas. A única coisa hoje que me passa na cabeça, que me deixa muito preocupado, é eu ver meus filhos formados, sabe? Então, assim, eu iria fazer alguma coisa para que eles não ficassem desamparados. Exatamente. Então você... Não... Mas isso você já faz, cara. Isso você já não faz sei. no Então, dia a dia, Fabiano, né, cara? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Mas faz refletir, né? Faz refletir, pô. Faz refletir, porque eu sempre falo que o pior momento da nossa vida é o segundo que a gente perde. Aquele segundo que passou, né? Ah, por quê, Fabiano? Porque possivelmente você não deu o seu melhor. Então, se você se entregar mesmo, entregar o seu melhor, fizer o seu melhor o tempo inteiro, uma coisa é certa, cara, você não vai se arrepender. Entendeu? Porque a gente se arrepende. Tem uma porra de um pessoal aí que fica falando assim, não deve se arrepender, não. A gente se arrepende sim, concorda? Sim. Na vida real, na prática, a gente se arrepende de uma porrada de coisa. Né? Que a gente não se arrependa de não ter feito ou não ter entregue o melhor naquele tempo que infelizmente já passou. E que isso não soa na nossa mente pra cacete todos os dias. Porra, por que você não fez melhor? Por que você não fez aquele dia, aquele negócio? Entendeu? Exatamente. E não ficar refém dos malditos problemas. Concorda? Exatamente. Perfeito. Meu irmão, obrigado, hein, cara. E eu que agradeço. Obrigado aí de coração. Fabiano. A cerveja tá boa? Muito boa. Gente, é a cerveja. Cleverson, um cara que não gosta muito. Tá? Ó, nós estamos aqui patrocinados pelo One on One Revolution. E aproveitando, Juliano, obrigado, cara. Valeu por hoje. Obrigado, Juliano. Juliano sempre fera demais aqui com a gente, tá bom? E a gente... Oi? Vai cortar o cabelo. Aí, ó, cortar cabelo. Ela tem promoção de 5.000 por 4.997. Tá bom? É isso aí, né? Tem cupom do One on One, hein? R$3 de conta. Veja lá e... Não, mas vai lá, gente. Não precisa, né? Lá no Cabral ali. Certo? Em frente ao McDonald's, né? Frente ao McDonald's. Moz da Rocha, certo? Não. O início da Moz ou é Moz? Não. Ali é Munhoz da Rocha. Moz da Rocha, né? Munhoz da Rocha 550.
550. Bem Vai em frente lá. ali, o Né? Se McDonald's, vocês tiverem Madeiro. a sorte de conseguir uma vaga, entendeu? Ah, será um prazer atender ele tem, o pessoal que queira Isso aí, cara. conhecer meu trabalho. O teu Instagram é Cleverson Ribeiro? Cleverson Ribeiro, Cleverson Ribeiro com K. com K. O Cleverson é meio low profile, tudo, mas eu vou agenciar esse menino aqui para ele começar a bombar no Instagram também. Entendeu? É isso aí, tô precisando de um... Juliano, obrigado. Cleverson, obrigado, meu querido. Valeu por ter aceito aí Obrigado, o convite. Fabiano. Obrigado, tá? Galera, Obrigado seguinte, pelo ó. convite. Seguinte, dia 6 de março tem o One on One, o nosso evento aqui em Curitiba, hein? No Teatro Bom Jesus. Cleverson vai, você vai, né? Vou lá sim. Você vai lá Estarei lá. às 19 horas, das 19 às 22h30, um timaço, vários palestrantes, enfim, uma noite para você mudar a sua mente, para que você tenha a visão amplificada para ter um 2003 vencedor. Beleza? Aqui em algum lugar nessa tela tem um código de barra para você entrar, porque tem uma promoção exclusiva para quem está assistindo aqui. Esse nosso one-on-one hoje com o Cleverson. Tá bom, gente? Obrigado por estarem de novo com a gente. Quem não ainda está inscrito, se inscrevam. E quem está inscrito ainda não ativou o sininho, ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Valeu, gente. Juliano, obrigado. Cleverson, meu querido. Obrigado. Vamos junto, hein? One on One Podcast, One on One Revolution. A gente se vê. Valeu.